Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados, tudo bem com vocês? Graças a Deus, que bom, né? Fico feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, essa aula dos jovens, né? Esse trimestre dos jovens aqui, o terceiro trimestre, tem por título Na Cova dos Leões. É o título do trimestre, né? O exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão para os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu começo com esse título do trimestre todo? Porque nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu, né, muitas coisas foram escatológicas e está acontecendo hoje e trazendo hoje para os nossos dias. Acontece, né, tudo que aconteceu com ele naquela época também acontece conosco. E nós temos que vigiar, temos que estar, né, atento a tudo que acontece em nossa volta, né? O inimigo ele não perde tempo. O inimigo está aí, né, querendo tragar, querendo desconstruir, querendo acabar com o meio cristão, com o meio evangélico. Mas Deus jamais deixa a sua igreja sem resposta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esta aula do domingo, 15 de setembro, é a aula 11. 15 de setembro de 2024, e o título desta lição de hoje, desta aula, é Revelações sobre o Tempo do Fim. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma visão, uma visão para o tempo, né, do fim. Escatológico isso aqui, né? Muitas coisas que nós vamos trazer aqui escatologia, né? Escatologia é coisas para o futuro. E o que vamos aprender nessa lição hoje? Nessa lição, amados, vamos explorar o capítulo 8 de Daniel, do livro de Daniel. Nesse capítulo, Daniel relata uma visão onde um carneiro e um bode entram em conflito, né? Essa visão simboliza a luta entre os impérios medo-persa e grego. Além disso, a passagem também revela informações sobre Antíoco, sabe aquele Antíoco Epifânio, né? Que é uma figura que representa o anticristo nos tempos do fim. Então aqui nós vamos juntos estar aprendendo a palavra de Deus. Amados, mas em primeiro lugar eu peço a vocês que se inscrevam no canal, você que está chegando pela primeira vez, peço aí encarecidamente que se inscrevam, deixe o seu like, o seu comentário, para que o nosso canal cresça e tenha mais assim a oportunidade de levar a palavra de Deus para outras pessoas, para outras gerações, para outros países, outras cidades, não só aqui em São Paulo, mas em todos os lugares onde esse vídeo chegar. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí nos seguindo, que têm acompanhado o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham toda uma boa semana na presença do Senhor Deus, nosso Pai. E nós vamos aqui para a introdução, né? Aliás, vamos aqui para o texto principal, o texto áureo. Está escrito lá em Daniel, capítulo 8, versículo 15. Daniel 8, versículo 15, que vai trazer-nos aqui. Eu vou ler primeiro aqui na tradução NTLH e depois vou ler na nossa tradução, né? João Ferreira de Almeida. Louvado seja o nome do Senhor. A tradução NTLH vai nos dizer assim, vejam só, como diz aqui a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, olha, eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é Daniel capítulo 8, versículo 15. E aqui na tradução aqui, diz assim, na outra tradução diz assim, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a tradução NTLH diz que apareceu na minha frente um ser que parecia um homem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que importa é que a tradução traz o mesmo significado. Eu estava procurando entender o que tinha visto. Aí aparece agora um outro ser na frente dele. Então agora já são duas coisas para ele ali descobrir. E quando nós temos essas coisas, assim, uma visão ou um sonho que não entendemos, nós temos que procurar entender e não ficar abatido com isso, mas procurar orar a Deus, se Deus vai revelar.
Amado, temos aqui 3 lições extraídas aqui desse texto principal, desse textual. Primeira, a busca por entendimento espiritual, certo? Daniel, após ter a visão, amados, né, não se contenta em apenas recebê-la, apenas receber aquela visão, não, mas ele busca entendê-la. Então devemos ter a atitude de Daniel e buscar entendimento, discernimento e sabedoria. Tem pessoas que às vezes têm um sonho e já se perturba e às vezes leva para um outro lado que não tem nada a ver com o que realmente a visão está querendo passar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, aqui em segundo lugar, Deus responde à busca sincera. Ok? Se você busca com coração sincero, se você busca a Deus com coração sincero, Deus te responde. Então, a aparição do ser com aparência de homem mostra que Deus responde àqueles que buscam entender suas revelações quando nos aproximamos de Deus com o coração sincero, né? Buscando entender a sua vontade, os seus caminhos. Então, ele não nos deixa sem resposta. Deus jamais deixa o homem sem resposta. Você que está orando com o coração sincero, com o coração voltado para Deus, de todo o seu coração, Deus te responde. Deus não é mentiroso para dizer que não, ele responde a você. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em terceiro lugar, a revelação de Deus vem em tempo oportuno. Não adianta a gente querer tudo antes do tempo, tá? Não, Deus vai falar do tempo oportuno, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Daniel, amado, eles entenderam a visão imediatamente, mas ao procurar compreendê-la, Deus enviou um mensageiro para lhe dar entendimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre entenderemos tudo de imediato, não é verdade? Mas se formos persistentes e pacientes, Deus trará a revelação, né, no momento certo, conforme a nossa necessidade e o seu propósito. Então, aqui, quando Daniel busca entender, quando Daniel pede para Deus revelar, aí agora o Senhor, ele manda um ser para responder a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é o próprio Deus, né? Um representante de Deus na terra é o próprio Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós costumamos dizer que quando alguém manda representá-lo, ele, em algum lugar, é como se fosse a imagem daquela pessoa naquele lugar. Resumo aqui de tudo isso, amado. Um resumo dessa lição que eu quero passar para você é que o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O Billy Graham, ele foi muito feliz quando ele disse, né, algo que marca aí profundamente, né, e que se encaixa perfeitamente no resumo desta lição. Ele afirmou assim: eu li uma última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Quando ele leu essa última página da Bíblia, que falava que tudo vai acabar bem. Então, aqui nós temos um vislumbre antecipado dos eventos finais da história. Com essa perspectiva de vitória definida, né, definitiva aí, sobre o mal, a morte e o pecado, nós devemos enfrentar a realidade, né? Essa realidade presente. É o que nós estamos passando, é a realidade. Então, amado, por mais difícil que seja, com esperança, né? Isaías, capítulo 46, versículo 10, ele nos lembra: só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Ó, Deus falando. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui uma introdução assim, aqui que nós vamos estar passando aqui para os amados. Vejam só, sobre esse capítulo 8 de Daniel. No capítulo 8, versículo 1 ao 2, nós temos ali um cenário, né, formado. Louvado seja o nome do Senhor, que foi no terceiro ano de Belsazar em Suzã. E no versículo, esse é tudo o capítulo 8 que eu estou falando, tá? Versículo 3 e o 4, temos ali a visão do carneiro, que foi ali, nós estamos tratando aqui desta visão que Daniel teve, né, desse animal, e ele estava procurando entender justamente sobre essa visão. Foi quando apareceu esse ser, né, louvado seja o nome do Senhor, para explicar para Daniel. No versículo 5, nós temos ali
um bode que, né, surge ali do ocidente. Versículos 6 e 7, correu ali contra o carneiro, e o bode corre contra o carneiro, né? Versículo 8, parte A, tem um chifre ali que é quebrado, né? Você sabe ali na história. No versículo, vamos ler aqui o versículo 8, que o chifre ele é quebrado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Fala assim: o bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado no seu lugar. Outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Então você vê que um quebrou, um pequeno quebrou, mas nasceu 4. Agora, louvado seja o nome do Senhor, no lugar daquele pequeno. Aí vem o versículo 9. No versículo 8, na parte B, fala que esse chifre, 4 chifres nascem. Versículo 9, né, ali, parte A, fala, ainda de um deles saiu um chifre pequeno. Então, daqueles 4 que nasceram, ainda de um deles nasceu um pequeno, certo? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9, ainda, parte B, fala que o chifre pequeno se engrandece, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se engrandeceu, cresceu muito para o sul e para o oriente. Aquele chifre pequeno que nasce ali, né? Ele se engrandece e cresce muito para o oriente e para o sul. Versículo 10, né? Fala aqui que era alto como o céu, né? Se engrandeceu, diz assim, e se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra. Ouça isso no nome de Jesus. Ok, vamos lá. Versículo 11, ele luta aqui contra o príncipe dos exércitos, né? Ele fala assim: ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto. Então ele se engrandeceu ali até o príncipe do exército. Ouça isso no nome de Jesus. Aí vem o versículo 12, a parte A, o exército do céu, o exército é dado a ele. Versículo 12 fala: e o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra. Né? Versículo, a parte B diz assim: e tem aqui os sacrifícios de Darius. Parte B diz assim: lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Esse chifre aí, a parte C fala a verdade lançada ao chão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a parte... Versículo 12, parte C, a verdade é lançada no chão. Versículo 12, parte D, continuou a prosperar, né? Fala que ele prosperou, né? E era do seu agrado e prosperou. Versículo 13, quanto tempo, né? Quanto tempo? Louvado seja o nome do Senhor. Depois ouvi um santo que falava e disse, desse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto? Ele pergunta quanto tempo vai durar, né? Aí vem 14, parte A, também 2.300 tardes e manhãs. Então aqui ele responde que é só até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí vem aqui, amados, olha, veja só. No capítulo 8, versículo 15 e 18, nós temos aqui um novo conflito, né? Daniel não consegue entender a explicação de Gabriel, né? Então, ele não entende aquela explicação. Versículo 19, temos ali, se passa ali mais tarde, uma tensão crescente, né? Aqui, versículo 19, vejam só que diz: ora, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Isso aqui já é para o futuro, né? Que ele faria saber. Versículo 20, nós vemos ali o carneiro, né? Que é o carneiro ali, que significa média em Pérsia, né? Pérsia. Diz assim: aquele carneiro que viste, qual tinha 2 chifres, são estes os reis, vejam só, os reis da Média e da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem o versículo 21, né? O bode é a Grécia, mas aí ele fala no versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, né? Então está aqui explicado. Versículo 22, 4 reis, né? Fala assim, versículo 2, o ter sido quebrado, levantou-se
quatro em lugar dele, foi 4 chifres, significa 4 reinos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, versículo 23, um rei de feroz, né, catadura, versículo 23, aí ele fala assim, mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz, né, de semblante e que entende enigma, certo? Isso aqui é tudo mensagem futurística, né? Escatológica, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aqui o versículo 24, destrói as pessoas. Versículo 24 ele diz assim, grande será o seu poder, né? Vejam só, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente e prosperará. Vejam só, então aqui ele destrói pessoas. Versículo 25, a parte A, aí vem o engano prospera. Ele fala assim, pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. Olha que terrível, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um desses reis que se levanta. Aí a parte B do versículo 25 se levanta contra o príncipe, né? Louvado seja o nome do Senhor, que ele fala, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. Tá? Então, quando esse reino aqui começar a se exaltar demais, aí vem o braço do Senhor e destruirá esse camarada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai se levantar contra os príncipes dos príncipes? Quem é? Contra Jesus. Então ele será quebrado, né? Não por mão de homens. Então, amado, essa visão ela é verdadeira, como diz o versículo 26, né? Versículo 25, parte C, também fala que ele será quebrado. Versículo 25, parte D, né? Não por mão de homens, mas pela mão do próprio príncipe, que ele vai se levantar contra. Versículo 26, a parte A, a visão é verdadeira, ele fala. Parte B do versículo 26, persevera, né? Preserva aí a visão. Versículo 26, C, se refere ao futuro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E versículo 27, temos aqui o desfecho, né? Daniel, enfermo, não entende. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27, diz assim, e eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que é tudo uma visão, foi aqui explicado pelo homem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele explica direitinho para Daniel. E assim, você buscando a Deus também em oração acerca de qualquer assunto, amados. Não foi porque Daniel foi privilegiado, foi o queridinho de Jeová, não. Qualquer um que buscar com sinceridade, né, resposta de Deus, ele terá. Ouça isso em nome de Jesus. Vamos aqui para o tópico 1, a visão de um carneiro e um bode. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Característica da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 449 a.C., né? Ali um ano durou, né? Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor aos seus servos. Ok. Em seu vislumbre profético, Daniel se vê na cidade de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste de Babilônia. Ele estava em Babilônia, mas ele teve essa visão que se achava em Suzã. A expressão cidadela, né, alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Né? Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. É importante aqui perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel, certo? O texto literalmente diz, apareceu-me a mim. Veja só, apareceu-me a mim, Daniel. Então, Daniel estava de fato distinguindo as visões dadas a Nabucodonosor, nas quais ele foi apenas o intérprete das visões pessoais que Deus lhe deu. Então, o caráter das visões concedidas a Daniel era moral e espiritual, enquanto que as visões dadas a um rei pagão tinham o caráter material, né, e político. Sonhos e visões são vias pelas quais Deus revela a sua vontade nas mãos
mas não são a única maneira de Deus falar, certo? Então, sonhos e visões são uma maneira de que Deus se revela ao ser humano, mas não são apenas por essas maneiras que Deus se revela. Tem várias maneiras de que Deus pode se revelar para mim e para você hoje. Irmãos, de acordo aqui com o pastor Leonai Cabral, né, do seu livro lá, página 214, 2014, página 116, chama a atenção a partir do capítulo 8 a mudança de idioma utilizado por Daniel nos capítulos 2 ao 7. O idioma do texto foi aramaico, né, dos gentios, no qual Deus trata diretamente com as nações gentílicas. Nos capítulos 8 ao 12, o idioma foi hebraico, porque a visão dizia a respeito essencialmente ao povo judeu sob o domínio desses impérios mundiais, certo? É importante aqui, irmãos, destacar que o capítulo 8 de Daniel é paralelo aos capítulos 2 e 7. O profeta Daniel nos oferece o contexto histórico em que essa visão ocorreu, o 3º ano do reinado de Beltesazar, né? Fala lá. Ou seja, antes dos eventos descritos no capítulo 5. A visão se passa em Suzã, né, capital província de Elão, junto ao rio Ulai, né? Leon Word sugere que Daniel não esteve fisicamente em Suzã, mas foi transportado em espírito durante essa visão, né? Porque ele estava na Babilônia, então foi uma visão, foi transportado ali em espírito, assim como Paulo foi ao 3º céu também, se na carne, ele fala assim, na carne, não sei se, né, se em espírito, eu não sei, né? Mas você vê que ele foi transportado, né? Filipe também, né, que quando pregou para o eunuco, que ele foi transportado também ali. Irmãos, o que diz aqui a lição para nós? O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía 2 pontas, né? 2 pontas significa chifre, simbolizando aí o Império Medo-Persa, né? Versículo 20 vai falar isso. Os 2 chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representam a história destes 2 impérios, que se unem após a conquista da Média, por volta de 550 a.C., dando aí origem ao Império Aquemênida, né? O chifre mais alto. No versículo 3, aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao rei de Medo, tornou-se proeminente. Então Daniel aqui ele descreve o carneiro de 3 maneiras distintas. O primeiro lugar, né, fala que ele tem 2 chifres. Aqui em primeiro lugar fala que ele tem 2 chifres. Daniel capítulo 8, versículo 3 e versículo 20. Essa é uma descrição do Império Medo-Persa, certo? Que se levantaria para conquistar a Babilônia. Então o chifre mais alto é uma descrição do poder prevalecente dos persas na liderança do império. Ok. E em segundo lugar, Daniel diz que tal carneiro é irresistível. Daniel 8, versículo 3 e o 4. A união, amados, dos medos persas em um só império criou um exército poderoso que conquistou territórios para oeste, né? Babilônia, Síria e Ásia, né? A Ásia Menor. Ao norte, a Armênia, né? Que foi ao sul, Egito e Etiópia. E em terceiro lugar, Daniel diz que o carneiro engrandeceu-se, no capítulo 8, versículo 4, nenhum exército naqueles dias podia resistir ou deter o avanço do rei de Medo-Persa. Isso levou, amados, esse rei a tornar-se opulento, poderoso e cheio de soberba. Por isso, engrandeceu-se. E aí estava a gênese da sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que o orgulho, a altivez leva à queda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu até falei aqui na aula de adultos, esses dias, que realmente o orgulho leva à ruína, leva à queda de qualquer ser humano, de qualquer um que se levanta com estupidez, né? Então, Daniel, ele viu a ascensão e queda em 2210 anos ali antes do fato acontecer. Então, Deus já estava revelando coisas lá para o futuro, né? 210 anos antes que tudo iria acontecer. Terceiro subtópico, Ciro o Grande. Vamos ver aqui. Este foi um líder persa responsável por sua unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Trata-se aqui do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías lá no capítulo 44, versículo 28 e capítulo 45, versículo 1, que Deus levantou para colocar fim ao período do exílio dos judeus na Babilônia,
conforme está em Esdras 1, versículo 1. Ok? Isso porque Deus é soberano e usa quem Ele quer para cumprir os seus desígnios sobre o seu povo e sobre o mundo. Tudo está no controle de Deus, amado. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Deus, está tudo no seu controle. Tem pessoas ainda que vêm falar que o mundo é do diabo. Não, o mundo não é do diabo. Ele está no mundo, mas o mundo não é dele, o mundo é do Senhor e toda a sua plenitude. Amado, embora Ciro tenha sido escolhido e usado por Deus para um propósito grandioso, né? Libertar os judeus do exílio, isso não significa que ele tinha uma relação íntima com Deus, não. Antes de Ciro nascer, bem antes de Ciro nascer, Deus já vinha falando, Ciro, meu servo. Mas é servo por quê? Porque ele iria cumprir uma missão para Deus. Isso não quer dizer que ele tinha uma relação íntima com Deus ou que era salvo, não. A Bíblia não nos dá indícios de que Ciro reconheceu a Deus, o Deus de Israel, como seu Deus pessoal. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, né? Mas ser um instrumento divino não é o mesmo que ser um filho de Deus. Você pode ver isso aqui como exemplo. Quando o Israel pecava, Deus usava os príncipes para castigar Israel, para humilhar Israel. Porém, não eram pessoas salvas, mas eles eram servos de Deus que estavam ali cumprindo uma missão para Deus. Aí quando Israel se arrependia, agora Deus levantava um juiz e salvava Israel. Então, Deus usa pessoas ímpias para cumprir um papel, para cumprir aí uma missão para ele. Esse ponto, amado, nos ensina uma lição importante. Deus em Suzã, né? Deus em sua soberania pode usar qualquer pessoa independentemente de sua fé ou relacionamento com Ele para cumprir seus planos, porém ser usado por Deus em certo momento ou circunstância não garante salvação. Abrindo aqui um parênteses, sabe que tem pessoas que são usadas por Deus, que pregam, que tem uma... Gente, que tem... Parece que aquela pessoa tem uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus tão grande, que aonde ele passa, vai tendo visões, vai tendo... Né, ele prega que parece que desce fogo do céu. A Bíblia vai nos tomar cuidado, né? Que até Satanás ele poderia enganar muitos fazendo descer fogo do céu. Mas tem pessoas, todas, né, como os apóstolos, a gente vê que muitos que estão fazendo a obra de Deus, eles expulsam demônios, eles curam enfermidade, fazem um monte de coisa. E naquele dia ele vai chegar, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos aquilo. Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim que não vos conheço. Quer dizer, não tenho relação com vocês, não tenho intimidade com vocês, verdadeira. Ou seja, em nome de Jesus, vocês, né, eles fazem, são cheios do poder, são cheios para fazer, né, às vezes um trabalho para o Senhor, porém, não é salvo. Isso é triste, né? Ou seja, em nome de Jesus, isso aí acontecendo, né? Então, a verdadeira intimidade com Deus, amados, que leva à salvação, exige uma entrega pessoal a Ele e um relacionamento contínuo baseado na fé em Jesus Cristo, conforme está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Em nossas vidas, isso nos desafia a não nos contentarmos apenas em fazer coisas para Deus ou em ser usado por Ele em determinados momentos. O que realmente importa é conhecer a Deus de forma pessoal, buscar a intimidade com Ele e assegurar que nossas ações fluam de um coração transformado pela graça de Cristo. Afinal, Deus deseja mais do que servos, Ele deseja filhos e filhas que o conheçam e o amem de todo o seu coração, como diz João capítulo 15, versículo 15. Então devemos tomar muito cuidado quanto ao trabalho, porque dom é totalmente diferente de salvação. Deus pode dar um dom hoje, você pode estar usufruindo aí, utilizando, né, até para a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele falou isso, olha, muitos, né, tomando parte das minhas dores, minhas cadeias, uns pregam a Cristo por inveja, por porfia, não sei o que, outros até aumentam aí as minhas dores, mas contanto que o evangelho seja pregado, porque nós sabemos que com a oração do justo, Deus pode resultar isso aí em salvação. Então, você pode ver que nem sempre a pessoa que está ali, né, pregando, às vezes ele não tem um compromisso com Deus, mas através da oração de um justo que ali está, Deus pode resultar em salvação. Outro exemplo, a gente vê que os 12 apóstolos foram cheios do poder para pregar, para curar, para fazer milagres, como diz Mateus capítulo 10, né, versículo 1 a seguir. E chamando assim os seus 12 apóstolos, dele poder para expulsar a enfermidade, para fazer... Aí ele fala o nome dos 12 apóstolos, Pedro,
André, seu irmão, João, Tiago, seu irmão, né? Filipe, Bartolomeu e Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Aí vai falando ali aquela lista toda. E Simão, o Zelote, e Judas Iscariote. Você vê que até o Judas Iscariote, ele foi cheio de poder. Foram os 12 foram cheios do poder. Mas Judas era salvo? Não era. Judas, a Bíblia diz que ele já foi escolhido como filho da perdição. Ou seja, no nome de Jesus foi escolhido para aquela ocasião, para trair ao Senhor. Mas ele foi cheio de poder. Pode ver que a Bíblia não tira ele de fora. A Bíblia diz que foram cheios os 12 poderes, chamando assim os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, deu-lhe o nome de apóstolo, e Judas estava ali incluso no meio. Certo? Fazia a obra de Deus, fazia, porém não foi salvo. Né? Segundo tópico, irmãos, vamos lá rapidinho. O bode e o chifre. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos aqui 30 minutos, né? Temos aqui 2 tópicos ainda para nós estar comentando. O bode, vamos ler. O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia, como diz o versículo 21. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, que reinou ali entre 356 a 323 a.C. Rei da Macedônia, né? Amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido na época. Educado pelo filósofo Aristóteles, né? Também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. O fato do animal surgir sem tocar no chão, versículo 5, mostra a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha o vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Você vê que foi em pouco tempo, né? Em apenas 12 anos, esse reinado se tornou maior, vasto, né? Ali na Grécia até a Índia. Então Daniel ainda estava considerando a visão do primeiro animal. Quando surge o segundo, ele descreve: eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão também. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Capítulo 8, versículo 5 vai falar isso. Tal arremessa-se, né, impetuosamente contra o carneiro e vence-o, conforme será explicado pelo ser angelical. O bode é o rei da Grécia. Capítulo 8, versículo 21 de Daniel. Ele aqui, amados, ele é identificado na história como Alexandre o Grande, que, como eu falei aqui, que ele reinou de 356 a 323 a.C., né, filho de Filipe, da Macedônia. Daniel elenca aqui 4 fatos a respeito. Vamos ver. O primeiro lugar fala da rapidez de suas conquistas, né? Daniel capítulo 8, versículo 5 e versículo 21. Esse bode representa o Império Grego. No versículo 21 vai falar: as conquistas de Alexandre foram extensas e rápidas, pois que aquele animal vinha veloz, né? Velozmente, não tocava no chão. Então, Oswaldo Litz, ele afirma que em apenas 13 anos, Alexandre conquistou todo o mundo conhecido de sua época. Louvado seja o nome do Senhor. E, em segundo lugar, Daniel fala do poder desse líder. Capítulo 8, versículo 5. Alexandre ele é descrito como o chifre notável, né? Foi um líder forte, ousado e guerreiro. Era um homem irresistível, um líder carismático, com punho de aço. Louvado seja Deus. E, em terceiro lugar, Daniel fala dos triunfos de Alexandre sobre o Império Medo-Persa, né? Capítulo 8, versículos 6 e 7. O poderio e a força de Alexandre são descritos na maneira como enfrentou o carneiro, né? Primeiro, ele fere-o. Segundo, quebra seus 2 chifres. Terceiro, ele derruba-o na terra. E quarto, pisoteia. Você vê que, cara, foi um líder, né, veraz, um líder muito audacioso, né? E em último lugar, Daniel fala sobre o engrandecimento e a queda de Alexandre e seu reino. Quer dizer, ele se tornou muito orgulhoso, muito prepotente, como diz o capítulo 8, versículo 8. O engrandecimento de um império é, ao mesmo tempo, prelúdio aí de sua queda e decadência. Quanto mais se aproxima do auge de seu poder, tanto mais perto está também do seu fim. Então, a Grécia não foi uma exceção, não, como diz o versículo 8. O versículo 8, amado, ele
profetiza a morte inesperada de Alexandre Magno na Babilônia em 323, ali que foi até esse ano que ele reinou, 323 a.C. Exatamente quando ele queria reconstruir a cidade da Babilônia contra a palavra profética, né, de que a cidade jamais seria reconstruída. Então ele não estava acreditando na palavra profética e foi tentar fazer isso aí, foi onde ele se deu mal. Segundo subtópico do tópico 2, os 4 chifres. Alexandre, amados, ele morreu com apenas 33 anos de idade, morreu novo, sem sucessor familiar, cumprindo-se aí a profecia de que o seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade, como diz Daniel 11, versículo 8. Os 4 chifres que surgem referem-se à divisão do reino depois da sua morte, versículo 22. Né? Porque como ele não tinha descendente, então foi dividido para ali 4 reinos, né? Tomaram posse ali, versículo 2, que desencadeou uma série de lutas entre os seus generais, né? Caçando, que foram os 4, caçando aí, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então foram esses 4 aí, Cassano, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? Esses 4 governantes aí que tomaram posse ali. Então, a causa da sua morte é incerta e motivo de debate entre historiadores. Então, não se sabe até hoje a causa da morte. Nós só sabemos que desobedeceu a voz de Deus, vai morrer, né, de uma forma ou de outra, mas aqui a causa não dá aqui o motivo, é incerto, né? As opiniões dividem-se principalmente entre envenenamento, né, malária ou febre, febre tifoide, né? O certo é que o rei grego passou sem deixar sucessores naturais ao trono, né? Ele era muito novo, acho que nem filho ele tinha. Embora, irmão, a história registre pelo menos 2 filhos, Alexandre, né, Alexandre IV, então aqui vai mostrar que ele tinha, a história mostra que ele tinha 2 filhos, né? Alexandre IV, filho de Roxana e Heracles, e filho de Berzine, uma princesa persa. Ambos foram posteriormente assassinados. Então ele teve os 2 filhos, porém foram assassinados os 2 durante as lutas de poder entre os sucessores de Alexandre, conhecido como Diádocos, que ocorreram após a morte do conquistador. Então ele não tinha filho porque ele teve esses 2 filhos, porém foram assassinados. Então, após a morte de Alexandre e a divisão de seu reino entre esses 4 generais, né, capítulo 8, versículo 22, o grande império grego desintegrou-se e enfraqueceu-se. Então, a profecia acerca de Alexandre cumpriu-se literalmente 200 anos depois da profecia dada a Daniel. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, o pequeno chifre. Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu. Veja só, é tão imbecil, né, a pessoa querer se levantar contra o céu, né? Então ele se levantou contra o exército do céu, que está no versículo 10, profanando o santuário. Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, né, que reinou ali entre 215 a 160 a.C. Pertencente à dinastia Seleucida, embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV, né? Filópator, em meio a intrigas e disputas ao assumir o trono sírio. Então mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado, ele reinou ali de 175 a 164 a.C., dotado de um temperamento cruel e sanguinário. Esse homem, amado, ele cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, né, buscando o seu extermínio. Em uma das suas campanhas militares, invadiu Jerusalém e profanou o templo, conforme a visão de Daniel. Essa luta contra os judeus, contra Jerusalém, isso é de muitos anos antigos. Muitos se levantavam, queriam destruir, né, mas a Bíblia diz que aquele que se levantar contra Jerusalém, contra Israel, se levanta para perder, amado. Então, posteriormente, ele proibiu as práticas religiosas, né, judaica. Isto deu lugar à revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeus. Esse pequeno chifre do capítulo 8 é um personagem futuro e profético para Daniel, mas
para nós, um personagem do passado, enquanto o pequeno chifre do capítulo 7, versículo 8, é um personagem escatológico para Daniel e para nós. Então, o pequeno chifre de Daniel 8, versículo 9, é o principal precursor do anticristo escatológico. Veja só, principal pequeno, né? Porque muitos anticristos, precursores do anticristo escatológico, já passaram pelo mundo, como diz João, primeira carta a João, primeira epístola, né, de João, capítulo 2, versículo 18. Mas nenhum reuniu em si tantas características como esse de Daniel, capítulo 8, versículo 9. Então, aqui está confirmado que é o anticristo, né? Esse pequeno chifre do capítulo 8 é o rei Seleucida, Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, que reinou aí na Síria entre 175 a 163 a.C. Ok? Tá explicado? Vocês estão entendendo? Amém. Aí, terceiro tópico, o tempo do fim. Um protótipo do anticristo. Em razão de suas características, amados, e descrição bíblica, Antíoco é tido por muitos intérpretes das Escrituras como o tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes, né? Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão, o anticristo, o cumprimento cabal. Antíoco, ele fez cessar os sacrifícios na casa de Deus e profanou o templo, né, em 1069, aliás, em 169 a.C., e ele saqueou o templo e proibiu os sacrifícios, conforme Apocalipse 13, versículo 5. Por ordem de Antíoco, o templo foi profanado da maneira mais vil, indecente e imoral. O santuário de Jerusalém foi chamado de Templo de Júpiter Olímpico. Ele profanou o templo ainda quando colocou a própria imagem no lugar santíssimo e mandou matar sobre o altar um porco. Veja só, um porco era imundo, não se sacrificava um porco. Então ele mandou sacrificar sobre o altar um porco e borrifar o sangue e o excremento pelo santuário. Você vê que desfeita que ele estava fazendo sobre o santuário do Senhor, né? Então, colocar ali os excrementos pelo santuário, obrigando os judeus a comerem a carne do porco, sendo que eles não comiam carne de porco, né? Que lá em Levítico fala os animais que são impuros e os animais que se devem comer. E aqui ele obrigou. Então, os cristãos hoje têm que orar, coisas terríveis estão acontecendo, a perseguição muitas vezes já está aí, e o pessoal estão de braços cruzados, então devemos tomar muito cuidado. Então, eles obrigaram a judeus a comer carne de porco dentro do templo, sob a ameaça de morte, e mandou ainda edificar altares e templos dedicados aos ídolos, sacrificando em seus altares, né, porcos e reses imundas. O livro de Macabeus, amados, ele descreve soberba e a perversidade de Antíoco na profanação do templo de Jerusalém. Diz assim, e entrou cheio de soberba no santuário e tomou o altar de ouro e o candeeiro dos lumes e todos os seus vasos e a mesa da propiciação e as bacias e os copos e os grais de ouro e o véu e as coroas e o ornamento de ouro que estava na fachada do templo, e quebrou tudo, e fez grande matança de homens, e falou com grande soberba. É terrível, né? Então, uma pessoa dessa, o fim dela, não tendo arrependimento, o fim dela é triste, né? Então, dessa forma, esse rei tornou-se o maior protótipo, né, do anticristo, como está escrito em Daniel 9, 27, Apocalipse 13, versículo 5, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Então, ele blasfemou contra Deus, contra o culto e contra o povo de Deus. Por fim, Daniel descreve aqui sua derrota, né? A derrota desse camarada aqui, capítulo 8, versículo 25. Então, Antíoco foi derrotado sem auxílio de mãos, foi com a visão lá que Daniel interpreta ali, né, para Nabucodonosor, aquele sonho, sem auxílio de mãos humanas. Ele foi morto em combate, mas por uma súbita doença quando tentava saquear o templo de Diana, em Elimaida, né, na Pérsia. O segundo livro dos Macabeus diz que sua morte foi das mais horrorosas.
Se Antíoco Epifânio demonstrou características de crueldade e destruição contra Israel, no futuro surgirá outro governante mundial que promoverá grandes males ao povo de Israel e ao mundo, até que Jesus Cristo, em sua vinda pessoal, desça para desfazer o poder desse personagem que é o Anticristo. Então, tem esse último governo aqui que está para se levantar ainda, que vai também cometer atrocidade aí contra o povo de Deus, mas Cristo vai se levantar, louvado seja o nome do Senhor, e vai defender a sua igreja. A visão dada a Daniel concentrou-se essencialmente no personagem de Antíoco Epifânio, porque, na mente de Deus, a visão apontava também para outro personagem que haveria de surgir no futuro, com as mesmas características de Antíoco Epifânio, veja só, e chamaria homem do pecado, que é o Anticristo, a besta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 13, 2 e 3. Esse personagem escatológico aparecerá tão somente no período da grande tribulação, quando a igreja não mais estará na terra, certo? Então a igreja não vai mais estar aqui, porque antes que o anticristo apareça, a igreja de Cristo será arrebatada, como diz 1 Coríntios 15, versículo 51 e o versículo 52. Ok. Segundo subtópico diz assim, uma visão atormentadora. A visão, amada, ela foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado, como diz o versículo 27. E ele adoeceu, afinal ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que a fraqueza nos abate. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei. Mesmo sabendo que o rei seria destronado, Daniel já sabia por causa da visão, né? Seria destronado, Daniel não deixou de trabalhar e servir. Isso mostra que o conhecimento do porvir e a escatologia não podem nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Você sabia que tem pessoas que, sabendo do que vai acontecer futuramente com nós, né, como diz o Apocalipse, tudo mais que nós vamos lendo, nós vamos tendo noção, nós vamos tendo ciência de que realmente vai acontecer. Tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que não, tudo vai acontecer, é só manter, amados, firme com Cristo, que nós teremos um lugar reservado perante o Senhor Jesus Cristo nos céus. Então, apesar de ter recebido uma visão devastadora sobre o futuro, Daniel não permitiu que isso paralisasse, né? Ele continuou fielmente cumprindo suas responsabilidades no serviço ao rei. Sabe que tem pessoas que, se soubesse que alguém está, né, aí prestes a acontecer algum castigo, né, já não passa a respeitar, já não passa... Não, Daniel continuou respeitando o rei, servindo ao rei, né? Fazendo sua responsabilidade ali no seu reino. Isso nos ensina que o conhecimento das coisas espirituais, como as revelações escatológicas, deve nos preparar e fortalecer para a vida prática e não nos afastar dela. Deus nos chama a viver, irmãos, no mundo cumprindo nossas responsabilidades com diligências e fidelidade, certo? Mesmo quando temos consciência das realidades espirituais que nos cercam. Né? Colossenses capítulo 3, versículo 23 vai falar isso. Olha, esse Daniel ele sabia que o reinado que ele servia estava destinado ao fracasso, mas isso não diminuiu seu compromisso de servir com excelência, não. Devemos ser fiéis no presente, independentemente das incertezas do amanhã, sabendo que nosso serviço é para Deus e não apenas para os homens, né? 1 Coríntios 4 e 3. Terceiro subtópico, estamos chegando ao final aqui, terceiro subtópico desse tópico 3, humildade e confiança diante do futuro. Irmãos, olha só, ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles que, em nossos dias, que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, né? Inclusive detalhes irrelevantes aí, baseados em especulações ou o estudo das últimas coisas, exige seriedade e cautela. Tem pessoas que brincam, e começa a dar revelações aí que nem chegou aos ouvidos dele, ele começa a falar. Então, né, a gente vê isso aí. Né? Temos que ter muita cautela, como diz lá em Deuteronômio 29, versículo 29, e Romanos 12, versículo 3.
A verdadeira sabedoria é marcada por uma postura de humildade e reverência, reconhecendo que apenas Deus conhece todos os detalhes do futuro. Né? Tiago falou isso, Tiago 3,17. Então, Daniel, amados, ele nos ensina que o estudo das coisas profundas de Deus, especialmente a escatologia, exige seriedade e cautela. As Escrituras, elas são bem claras em nos advertir e não irmos além do que foi revelado. Sabe que tem pessoas que vai passar uma profecia, passar uma revelação, eles, né, Deus manda dar duas palavras, ele quer dar 10, então tem pessoas que vai querendo ir além. Conforme diz aqui Deuteronômio 29, versículo 29. Isso nos chama a estudar a Bíblia com um espírito de humildade, buscando compreender o que foi revelado, né, com fidelidade e sem especulações desnecessárias. Então devemos aqui abordar o estudo das Escrituras com temor e tremor. Não é de qualquer maneira, não. Devemos buscar o estudo das Escrituras com temor a Deus e tremor, sabendo que estamos lidando com as verdades eternas de Deus, né? Conforme disse Paulo lá, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E concluindo aqui, né, levando aqui umas aplicações finais, estudo profético, amado. Estudo profético. Dedique tempo ao estudo das profecias bíblicas, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, compreendendo os sinais e eventos que apontam para o fim dos tempos e compare-os com os acontecimentos globais, né, atuais, discernindo aí os tempos em que vivemos. Só em você ver aí o que está acontecendo aí, né, o acontecimento aí nos tempos agora, nós sabemos que realmente está acontecendo. Segundo, vida de oração e vigilância. Aprofunde sua vida de oração, intercedendo pelas nações, pela igreja e pelos eventos mundiais. Mantenha-se vigilante e sensíveis às direções do Espírito Santo, buscando discernimentos espirituais, como Daniel fez. Isso aqui é muito interessante. Devemos orar, como diz Salmo 122, que bendito é aquele que ora por Jerusalém. Então vocês devem orar pelas nações, pela igreja, por Jerusalém, por Israel, né? Em geral, por todos, amados. Buscando com sinceridade, buscando sensíveis às direções, sendo bem sensíveis às direções do Espírito Santo, porque Deus está falando conosco muitas vezes e nós estamos insensíveis. E terceiro, preparação para a perseguição. Mas vai ter perseguição, irmão? Já está tendo, né? Isso aí, se você for ver o que está acontecendo na nossa volta aí, no mundo cristão hoje em dia, nós já vemos, né? Perseguições infiltradas aí nas escolas, né? Por onde nós andamos, hospitais, nós já vemos aí já. Então, isso aí temos que nos preparar mais ainda. Reconheça que o tempo do fim pode trazer perseguições aos cristãos. Louvado seja Deus, né? O inimigo está aí, tem pessoas satânicas, né, envolvidas aí no meio de política, no meio de hospitais, da saúde pública, em todo lugar, as escolas, e isso nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo aquilo que é satânico, amado, ele é contra, né? É o anticristo, é contra aquilo que é de Deus, né? Em quarto lugar, a esperança e consolo. Compartilhe a esperança em Cristo com os outros. Lá em Colossenses, né, fala que nós temos que confortar uns aos outros com a palavra de Deus. Então nós devemos compartilhar a esperança em Cristo com as pessoas, resultando aí, né, que apesar das turbulências, Deus está no controle. Confie confie que no final Jesus triunfará sobre o mal. E quando Jesus triunfar, amados, sobre o mal, você verá que, na verdade, você também estará junto com o Senhor no triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que Deus abençoe. Se prepare, porque o tempo é de muita angústia, de muitas coisas que está por vir, e você tem que estar preparado, buscando na oração, na palavra de Deus, e reconhecendo que tudo isso aí já foi profetizado lá no passado, o que está acontecendo hoje, né? São profecias que Daniel teve essa visão, e tem coisa no Apocalipse que já se cumpriu, tem outras que está se cumprindo, e irá se cumprir muito mais ainda. Leia, tire um tempo para buscar, para ler a palavra de Deus e se preparar, porque Deus ele tem revelações para lhe dar. E temos um lugar, né, diante de Deus. As lutas que aqui temos, como disse Paulo, né, não há de se comparar com o peso de glória que nós teremos lá nos céus, ao lado do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus queridos jovens, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos aí trazendo mais uma aula, a 12ª aula. Essa foi a 11ª,
E que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.